Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, os inscritos no canal, amigos. É um prazer estar aqui de novo, dando mais dicas para o Enem. Eu hoje venho aqui para relembrar uma dica do vídeo anterior. E essa dica, ela trata de que você não deve fazer a prova direto, tá? É importante que você pare com 1h30 de prova, peça para sair, vá ao banheiro, beba uma água, mastigue um biscoitinho, lave seu rosto, respire, oxigene-se, ok? Porque pensar, ler e ficar enclausurado num ambiente com um caderno de prova à sua vista deixa você muito atordoado. Então você deve buscar sempre uma renovação, tá? Uma reoxigenação do cérebro, um pequeno descanso para dar um novo start e ter sucesso na sua prova, tá certo? Hidrate-se, não esqueça, hidrate-se bem, ok? Vamos lá. Na verdade, eu postei, fiz vários posts falando sobre mol. Pessoal, os posts são autoexplicativos, tá? E a base de todo o cálculo estequiométrico, que é o primeiro assunto que eu vou falar com vocês agora, que é muito recorrente no Enem, o cálculo estequiométrico, ele envolve o que basicamente? Primeiro você tem que entender muito bem de mol. Você tem que entender que mol é uma unidade de medida utilizada pela química, ok? E ele quantifica moléculas, átomos, prótons, nêutrons, íons, não importa, tá? Moléculas, átomos e partículas, ok? É importante você saber que dentro de 1 mol cabem 602 sextilhões de partículas. Esses 602 sextilhões é exatamente o quê? O famoso número de Avogadro, 6,022 vezes 10 elevado a 23, que eu considerei, para ilustrar aí o nosso número na forma lida, apenas 6,02 vezes 10 elevado a 23. Por que eu coloquei esse número escrito por extenso? Porque as pessoas não têm ideia do tamanho desse número. Elas decoram esse número de Avogadro, utilizam nos cálculos, mas não têm noção do tamanho. Então, apenas para dar a dimensão do tamanho desse número, eu coloquei ele lá, escrito nos posts, ok? Então, os posts estão lá. É importante que você compreenda mol de uma forma bem simples, tá? É uma unidade de medida que quantifica átomos e moléculas basicamente, ok? Então, eu dei um exemplo lá, por exemplo, da água, né? 1 mol de água contém 602 sextilhões de moléculas de água e essas moléculas de água todas pesam 18 gramas. Então, se você tiver 18 gramas de água num copinho pesadinho na balança, 18 gramas, você pode afirmar que ali dentro você tem 602 sextilhões de moléculas de água, ok? Mas de onde vem o 18? Por que não é 25? Não é 30, não são 36 gramas? Não são 25 gramas? Por que esse número 18 gramas? Porque essa é a massa de 1 mol em gramas, tá? Da água. Qual é a molécula da água? H2O. O hidrogênio tem número de massa atômica 1. Onde está escrito isso? Lá na tabela periódica. O hidrogênio encontra-se lá no início da família 1 da tabela, nos metais alcalinos. Ele não é um metal alcalino, mas ele está localizado lá por possuir um elétron na última camada, igual todos os elementos que estão ali na família 1, tá? O lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos esses elementos apresentam um elétron na sua última camada, ok? Então o hidrogênio está lá por causa disso, mas ele não é um metal alcalino. Bom, a massa do hidrogênio é 1. Qual é a massa atômica do oxigênio? A massa atômica do oxigênio é 16. Então, a fórmula não é H2O? H2 são 2 átomos de hidrogênio. Se cada hidrogênio tem 1 grama de massa, então, o que acontece? Se ele tem 1 grama de massa, nós temos 1 vezes 2, 2 gramas totais de hidrogênio. Com mais os 16 gramas da massa atômica do oxigênio, totalizam 18 gramas. 2 gramas de 2 hidrogênios mais 16 gramas de 1 oxigênio formam 18 gramas. Essa é a massa molar, ou seja, é a massa de 1 mol em gramas
da água, ok? E essa massa de água contém quantas moléculas de água ali dentro? Uma? Não, 602 sextilhões de moléculas de água, que é exatamente correspondente ao número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, ok? Muito bem, pessoal. Quis dar essa primeira dica, tá? Entenda bem mol para fazer cálculo estequiométrico. Agora, no próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho mais sobre